Fala galera, tudo bem? Bem-vindo para mais uma live falando de Bitcoin na prática hoje, autonomia, segurança e o futuro do Bitcoin. Hoje a gente tem um convidado super especial, Felipe Ojeda, falar um pouco mais aí sobre como proteger seu patrimônio, como evoluir nessa escada de aprendizado, o que é o Bitcoin, quando ele conheceu isso, quando foi que mudou a chave para ele, né? Isso tornou parte da sua operação, né, do seu mercado, da forma que ele trabalha, diretamente ligado a criptomoedas. Hoje a gente vai receber aqui o Felipe Ojeda, já apareceu aqui. Opa, olha só, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tamo bem, Roxo. Felizão em conversar contigo, né, ter essa horinha e meia aí para saber um pouco mais da sua história. Eu sei que você é um OG, né, um old generation de criptoativo, Bitcoin desde 2015. Então, Chamou de vai ser interessante velho, saber pô. como foi essa história aí, né? Como foi que você chegou, saber na toca do coelho. Mas antes disso, deixa eu te apresentar, né? Pra galera que não te conhece, que segue a gente. O Sim. Ojeda, vou até ler aqui, cara, para não perder nada. É advogado, especialista em planejamento tributário, internacionalização e proteção patrimonial no universo Bitcoin. Ele atua como consultor em Bitcoin, autocustódia e estruturas internacionais, né? A famosa holding outside, né? Ô, John, Acho que defende olha, bastante aí a questão da teoria das quatro bandeiras, sete bandeiras. Quantas bandeiras são mesmo, Geda? vixe, hein, assim, a teoria mesmo são 5, mas hoje já se fala até em 10. Aí já virou bagunça. Quantas puder, né? Quantas 10? Ele é presidente da Comissão de Criptomoedas da OAB desde 2018 e acompanha o mercado cripto desde 2015. Cara, 2015, mano. Porra. Bem-vindo, Geda. Na Vamos verdade, eu começar? comprei desde 2013. É que eu Olha comecei só. a comprar em 2015, que eu era P2P. Eu tinha acabado de me formar, não tinha dinheiro. Falei, pô, vou fazer uns P2P para me levantar aqui. Então, eu Olha considero só, olha que eu só. entrei mesmo em 2015, mas eu acompanho Solta desde spoiler antes. ainda não, cara. Solta spoiler ainda não. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ô, Geda, pra gente começar, geralmente tem um bate-papo aqui. A ideia dessa live é não entrar muito no assunto técnico, né? Eu acho que tem bastante canal que desenvolve essa parte, educação e técnico. A gente quer aqui desmistificar o Bitcoin, né? Então, trazer para as pessoas que estão entrando agora que todo mundo teve o seu início, né? Que mais que olha assim e fala, cara, esse cara aqui é um crânio, ele entende tudo de Bitcoin, é super referência. Ele começou de algum lugar. E esse processo, essa curva de aprendizado, acontece para todo mundo, né? Ninguém nasce sabendo tudo. Eu acho que, por mais Sim. especialista que você seja, você passa por um processo de erros e aprendizados. E a gente quer aqui desmistificar isso, né? Trazer um pouco qual foi a história dos nossos convidados antes do Bitcoin, o que você imaginava como referência, o que você queria ser, os seus sonhos, né? O caminho que você tinha planejado seguir, e aí a gente começa a entrar um pouco aí com como foi sua trajetória de conhecer o Bitcoin, né? O que virou a chave e tudo mais. Então a primeira pergunta que eu tenho para você hoje, Ojeda, quem era o Ojeda antes do Bitcoin? Tipo, antes do Bitcoin existir, antes de 2009 ali, 2008, né? Pra ser mais exato. Quais eram os seus objetivos? O que você imaginava como carreira de sucesso que você ia trabalhar pro resto da vida? Tá, em 2008 eu estava começando a faculdade de Direito. Eu era um bom aluno na escola normal, ainda tinha acabado de começar a faculdade. E a minha ideia era ser um bom advogado, ganhar dinheiro fazendo as defesas das pessoas e tudo mais, né? E quando eu terminei a faculdade ali em 2013, 2014, eu era um bom aluno na faculdade, eu fui um bom aluno na faculdade, eu comecei a carreira de direito muito bem, nos escritórios grandes, consegui um certo prestígio rápido, em coisa de 2 anos eu já tinha um prestígio bom. Só que de repente fui picado por esse vírus do Bitcoin, né? Na verdade, fui picado pelo vírus do libertarianismo primeiro. Eu tinha um professor da faculdade, ele era procurador-geral da União, ele era um crânio mesmo, ele era um baita de um Não dá professor, para e ele era chegar lá liberal. sem Zé Ninguém, né? Cortou um pouco. Desculpa, acabei falando em cima. Digo, ele como procurador-geral da União não é um Zé Ninguém, né? Um cara que estudou, que sabe o que tá falando, tem propriedade, né? Você respeita a opinião dessas pessoas. Então, ele era uma autoridade, né? Ele tinha livros e tal. E eu lembro que ele entrava no Facebook e ele tomava tanta paulada de moleque com foto de meme, com perfil de anime,
E eu ficava assim, cara, esses argumentos são muito bons. Quem são essas pessoas? O que elas comem? Aonde elas vivem, né? E eu comecei a seguindo essa galera que tinha o perfil de anime lá. Aí eles recomendavam leitura, eu ia lá e lia, ou pelo menos o artigo, ia atrás do autor. Até eu ver que aquele professor, apesar dele ter um bom conhecimento até em economia e tal, ele ainda tinha muito do Estado, até por ser procurador-geral da União, né? E que na parte do direito era muito difícil você atuar tão próximo do Estado. E Uhum. foi aí que surgiu o Bitcoin. Uhum. Eu comecei a ver, bom, uma parte da nossa ferramenta é o dinheiro no direito. A conta bancária, você pode bloquear uma conta, você pode penhorar. E quando esse dinheiro não está mais no poder do Estado, como é que faz? E aí o Bitcoin deu a resposta. Como que funciona? Autocustódia. Eu já comecei fazendo autocustódia, né? Eu já comecei comprando a primeira hardware wallet que tinha na época, que era uma Ledger HW, era uma hardware wallet que era um cartão. Isso é muito arcaico. Acho que foi descontinuado em 2016. Caramba. Mas eu cheguei a ter essa hardware wallet. Depois eu comprei a Ledger no lançamento, também a Nano S. E já fazia P2P. Até que eu comecei a encher o saco da OAB. Pô, vocês não estão olhando para isso aqui, ó. Isso aqui é o dinheiro do futuro. E eu não falava em 20, 30 anos. Eu falava no futuro próximo. Uhum. Até que um dia eles me ouviram e a gente conseguiu abrir a comissão ali de cripto na OAB. Mas como eu nunca quis discutir projeto de lei, que era a intenção da OAB quando abriu a comissão, eles nunca me deram muito espaço. Eu falava assim, cara, tem toda uma filosofia por trás, tem um monte de coisa por trás. Não tem por que a gente pegar um projeto de lei e ficar discutindo se as pessoas ainda não entenderam para que isso aí serve. Se as pessoas Uhum. acham que isso aí compete com a sua nota de dezão aí na sua carteira, qualquer Já começou errado, discussão vai ser comparativo, inútil. né? Qualquer discussão vai ser inútil. Porque isso aqui é disruptivo, isso aqui é tirar o poder do juiz, do desembargador. E aí? E aí? Do governador? E aí? O que a gente vai fazer? Nós, operadores do direito, vamos ficar puxando o saco dessa galera que não vai ter mais poder? Ou vamos aprender a lidar com o poder como ele deve ser lidado, entender para que ele foi feito e como que essa questão leva poder a outras pessoas? Eu nem vou usar o termo empoderamento, porque já virou um termo manchado, mas leva o dissipa esse poder que antes você só tinha no Estado, né? Devolve o poder para o indivíduo, né? De tomar decisões, principalmente do usufruto do seu trabalho. Eu acho interessante a gente entrar um pouco mais nesse detalhe que, tá, você se formou, você já entrou em alguns escritórios de renome, então a OAB aí, que é, né, um chefão para todo mundo que se forma em direito, foi algo tranquilo, você era um bom estudante. 2 anos começou Sim. a se deslanchar e chamou atenção os memes, o perfil anônimo online quebrando as pernas de um cara que era autoridade e com sentido. Tudo referenciado, você passa a estudar, né, olhar as fontes, e Sim. encontrou que pô, o ativo, o Bitcoin, ele se torna uma arma contra a justiça como a gente entende hoje, né? Porque eu acho que tem duas formas de você punir um cidadão. Você aplica multas, prende todo o capital dele, fica meio que engessado do que ele pode fazer na sociedade que ele está inserido, ou você literalmente põe ele numa cadeia, né? Você reclui ele, ele não tem dinheiro nem acesso a nada mais. E essa primeira, que é a Sim. mais utilizada, ela passa a ser não mais tão poderosa, né? Uma vez que indivíduos podem se proteger de sanções como essa. Então foi nesse ponto que você mudou a chave do que era Bitcoin. Tipo, eu entendi que você entrou no Bitcoin pela ideia do libertarianismo, do indivíduo, né? Ser soberano. Mas quando foi que virou a chave? Porque entender o Bitcoin não é simples, não cai de primeira. Pelo menos até então não encontrei ninguém que falou, cara, eu entendi a magnitude disso na primeira vez que eu li o white paper, ou na primeira vez que eu comprei o meus primeiros satoshis, né? Quando foi É, que virou essa chave? Tipo, cara, esse aqui não tem volta, é disruptivo, vai mudar o mundo. assim, eu ouço muito isso de, eu já entendi tudo que tem para entender sobre isso, e eu acho que é a coisa mais burra que uma pessoa pode dizer. Mas eu também fui picado por esse vírus do ego. Então, durante um bom tempo, eu fui muito arrogante, achando que eu tinha entendido tudo que tinha para entender dessa área, até por ter sido P2P por muito tempo, dominar autocustódia, dominar Monero, Node, essas coisas, há muito tempo já que eu faço. Até um dia que o pessoal veio me oferecer coisas na Lightning, e a Lightning, quando surgiu em 2017, era uma bosta. Não era Estava usual, sendo dava implementado erro. do básico ali, né? Então,
E aí eu, pô, Lightning? Não, me manda em Nano que eu converto para Monero e tal. Aí a pessoa, não, vou te mandar na Lightning, baixa essa carteira aqui. E eu vi como a Lightning estava interessante, né? Como ela desenvolveu nesses últimos anos, sem que a gente soubesse. E aí eu comecei a estudar mais a Lightning, tanto que hoje eu tenho 3 nodes Lightning rodando na minha casa. Mas comecei a Olha estudar só. para, né, como que funciona essa implementação. Nossa, realmente é complexo, tal, tal. E vi que assim, não tem um dia que você não consiga aprender muita coisa com Bitcoin. Não tem um dia que não tem alguma coisa que você tinha uma impressão errada. Então, quando a pessoa vem com esse papo, e eu presto consultoria, né? Então, vira e mexe, tem gente que pega a minha consultoria, entra no link e fala: Eu já entendi tudo que tem para entender sobre Bitcoin, só tem uma duvidazinha aqui. Eu falei: Então, cara, vamos fazer o seguinte: eu vou te pagar a consultoria, então. Porque eu não entendi tudo que tem para saber sobre o Bitcoin, mas você vai tirar minhas dúvidas. E aí o cara se lasca, né? Porque em 5 minutos eu faço ele sair da calma. Cara, a gente não ganha nada com esse tipo de arrogância, né? Então, o universo do Bitcoin é um negócio absurdo. Tem muita coisa sendo desenvolvida, tem muita empresa nesse ecossistema, tem muita gente crânio demais. E quando que virou a chave? Bom, eu comecei lá cedo, mas eu caí na besteira de ter altcoins, que nem eu falei, Nano, Monero e Não, tal. Até Moreno. hoje eu acho a Monero interessante, por exemplo. Mas eu não acho a Monero interessante como investimento ou como algo que concorra com o Bitcoin. Para mim, a Monero ela tem tudo para ser uma plataforma de pagamentos mesmo, que deveria ser lastreada em Bitcoin, inclusive. Uma dica para o pessoal da Monero: vocês seriam muito mais úteis se fosse lastreado em Bitcoin, porque a moeda de vocês. Não tem porque ter uma moeda só pela privacidade, se você pode oferecer só a privacidade. Uhum. Não faz muito sentido. E pô, quarta A camada, Nano na já. terceira camada, em vez de querer competir na camada zero ali do Bitcoin, na primeira camada, né? Sim, e a Nano, a partir do momento que a Lightning começou a funcionar bem, a Nano perdeu qualquer motivo de existência. Hoje a Nano é um peso morto ali, tanto que a posição dela no CoinMarketCap reflete isso, né? Foi para lá para 200 e tanto. E, e nessa arrogância que eu tive, eu ignorei muito esses desenvolvimentos do Bitcoin e tal. Então eu considero que mudou a chave. Do dia que eu parei e falei: não, isso aqui é o que importa. Isso aqui é o sinal. O resto é ruído. Foi em Uhum. 2020. 2020. 2020, quando começou a pandemia, eu vi o governador lá do Rio Grande do Sul passando fita dentro do supermercado, o de São Paulo soldando porta de estabelecimento. Eu falei: cara, deu bosta. Como que a gente vai se proteger disso? E aí eu vi que o Bitcoin ele não é só uma moeda, ele é um ecossistema financeiro inteiro. E, inclusive, mesmo com essa arrogância toda, ele vencendo, vamos dizer assim, beneficia as altcoins também. Então, se não Uhum. fosse o Bitcoin estar do tamanho que ele está hoje, com a aceitação pública que ele tem hoje, com governos aderindo, por mais que eu também não goste muito dessa ideia, e institucionais e tudo mais, se não fosse por isso, a Monero não teria o valor que ela tem hoje, ela não teria a rede de pessoas que utilizam que tem hoje. Agora, o contrário seria verdadeiro? Se não existisse o Bitcoin, né, a Monero puxaria esse mercado? Eu acredito que não. Eu acredito que Passando não. pelo pressuposto de que o blockchain fosse inventado por alguma outras dessas que inseriu, né, o conceito inteiro da blockchain, foi o Bitcoin, Sim. ainda também acredito que não. Porque o Bitcoin, eu acho que esse é um ponto interessante da gente explorar um pouco. Ele foi concebido de uma forma ética, né? Tipo, os tokens foram distribuídos de uma forma predeterminada desde o bloco zero. O cara ou o grupo que criou simplesmente não tocou nas moedas que ele conseguiu minerar no início desse processo, né? Saiu do projeto, inclusive, não tocou mais nisso, ninguém sabe quem é. Então, todos os bitcoins que foram distribuídos para a economia foram de forma alinhada com os incentivos que estavam direcionados no protocolo, que era aberto, todo mundo sabia. Então, não tem aqui o padrinho de alguém ou quem tomou vantagem. Então, eu acho que se não fosse o Bitcoin, mesmo que se existisse um outro, né? E aí eu acho que é interessante ouvir sua opinião, não seria um substituto para o dinheiro, que é o caso do Bitcoin, né? Sim. As outras moedas, elas resolvem outros problemas, né? A Nano lá, a questão de pagamento de micropagamento, o Monero, a questão de privacidade, a Ethereum tem lá seu laboratório de shitcoins, mas o Bitcoin ele surgiu para resolver o problema da representação do dinheiro como um todo, né? Como é que a gente representa o nosso trabalho para a sociedade? Então,
esse ponto de como o Bitcoin foi criado, acho que é interessante ver a sua opinião a respeito disso, que a gente não toca muito nisso aqui. O que você achou? Qual é o diferencial que você vê do Bitcoin em relação às outras moedas? O primeiro grande insight que eu tive lá para 2020 foi sobre a escassez digital. Eu lembro que depois eu vi o Bitcoinheiros falando bastante desse argumento, mas na época eu ainda não assistia Bitcoinheiros, não assistia o pessoal maximalista, né? Não era muito fã. E um dia eu pensei, né? Se você pode criar 20 mil criptomoedas, não tem nada de escasso no mundo das criptomoedas. A não ser que você tenha uma que realmente seja considerada escassa. E essa escassez não tem nada a ver com o protocolo, porque você pode fazer uma criptomoeda com limite de 100 tokens ali no Uhum. protocolo, e ela não vai ser escassa porque ela é uma no meio de 20 mil. Aí eu pensei, quantos quadros tem o preço da Mona Lisa, né? Nenhum. A Mona Lisa é única. Então é isso, para que o Bitcoin seja valorizado e para que esse mercado faça algum sentido, a escassez digital do Bitcoin tem que ser preservada e respeitada como a única escassez digital. Foi o primeiro insight que eu tive de, não, realmente isso aqui é disruptivo pra caramba. E a concepção imaculada que o pessoal fala Uhum. do Bitcoin ter sido criado sem criador, de até hoje não ter sido utilizado, também é um ponto muito interessante. O ponto de que a carteira mais frágil do Bitcoin hoje, ativa, é a carteira do Satoshi, que é que tem um saldo maior, que é um honeypot gigante, e que até hoje ninguém conseguiu atacar, também é um ponto interessante, que é uma carteira muito fiscalizada. O dia que atacarem essa carteira, o resto do mercado inteiro vai entender, e vai ter muitas empresas que já buscam várias soluções ali. Hoje uma carteira de Bitcoin, uma Blue Wallet, é muito mais segura do que a carteira do Satoshi, né? Então, o dia que essa carteira for atacada e mexer em um satoshi ali do saldo dela, todo mundo vai conseguir se proteger e já, né, com as carteiras atuais, já estaria protegido. Mas eu acho isso muito interessante. Então, ele deixou uma carteira ali de canário da mina. Então, Caramba, muito interessante esse ponto de vista. Eu nunca passei a interpretar dessa forma, porque a gente fala de ataque quântico, né, do computador quântico, quebrar a criptografia das carteiras padrões, né, e que já existe solução para isso. A questão aí é o consenso da rede. E se houver uma carteira que vão se atacar com o computador quântico, vai ser essa. Não existe sombra de dúvida, né? é uma carteira que tem 1 milhão de bitcoins, né? Então ela é o alvo principal, né? Porque assim, é possível fazer um ataque como? De força bruta, selecionando ali 12 palavras quaisquer e tentar pegar uma carteira com saldo. Isso é possível fazer, a chance de conseguir é baixa, mas é possível. Agora, um ataque que você escolhe qual é a carteira que você quer atacar, qual é o hash da chave que você quer derivar, é um ataque muito mais, assim, mesmo com a computação quântica de hoje já não seria possível. Mas se imagina que daqui a uns 10 ou 15 anos a computação quântica, mantendo o ritmo de evolução tecnológica que nós temos hoje, pode ser sim um risco. Só que aí, a pessoa vai atacar a sua carteira que tem, sei lá, meio Bitcoin, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, ou a Vamos ter porra da carteira do Satoshi que nem tem um hash. É uma carteira que ele foi feita direto na carteira. Não tem um hash, não tem uma chave privada. É a carteira. Ela só tem a seed. É mais fácil atacar essa carteira. A Com superfície de ataque certeza. dela é O risco infinitamente retorno é menor. muito maior, né? Você tem a capacidade de atacar uma carteira específica, você vai fazer como target que tem um maior valor acumulado, né? E imagino que aqui, né, por regras de segurança, sei lá, uma carteira lá da MicroStrategy que tem meio milhão de bitcoins, ela não tá os meio milhões de bitcoins em uma carteira única, né? Deve ter multisig, deve ter uma série de formas aí de se melhorar essa segurança. Interessante que, levando em consideração que mesmo um dos piores ataques que a Lin ainda estava discutindo recentemente no X, né, que seria o risco do ataque quântico, né, chegar lá, a River tem inclusive um reporte recente de ter que ter mais de um milhão, ou 1.000, 100 mil qubits organizados para poder ter um ataque desse tipo, que é algo muito para o Sim. futuro, mas que já existia segurança que o problema seria organizar os nodes para isso. Mas seria muito claro que isso aconteceu porque teria sido atacada essa carteira em específica, né? E bem interessante, não? Os maiores riscos, ainda assim, eles são sinalizados, né? E tem soluções para isso, porque é um protocolo, como você mesmo trouxe,
que está em sua infância ainda, está sendo desenvolvido, ele muda muito constantemente. A gente está falando em 2018, não tem nem 7 anos, né? Que foi introduzido a Lightning e que hoje já tem o seu próprio mundo, né? São muitas novidades surgindo todos os dias, né? Então, um dos projetos que eu vi no Bitcoin, que eu falei, cara, isso aqui é muito legal, é o Machankura, que é um projeto que roda na África, de carteiras Lightning usando a rede de celular SMS. Caramba, que bacana. E Nunca ouvi falar. dá uma pesquisada depois, Machankura com CH. CH e Q no cura. Eles pegaram zonas de conflito na Nigéria, Gana, zonas em que e de hiperinflação do franco suíço, né? Porque as pessoas do franco suíço não, do franco africano, né? As pessoas acham que a França vive de luxo porque ela produz. A França não produz nada. O que ela faz ela cria inflação e exporta para a África. Tem um monte de países africanos, Senegal, né, Gana, vários países africanos pagam a inflação francesa. Né? Similar ao que os Estados Unidos, querem ou não, fazem no resto do mundo imprimindo dólar. Né? A França tentou imitar os Estados Unidos numa versão só contra a África. Mas eles conseguiram várias cidades, várias pessoas lá se mantendo com Bitcoin. Graças a esse projeto, é claro, não é descentralizado, é algo centralizado, porque é SMS, mas ainda assim, é centralizado, mas é centralizado em outro país. Não tem como aquela milícia local que está atacando todas as aldeias atacarem o servidor e tal. Então, traz uma camada de segurança aí. E é um projeto muito legal. Eu conversei com uma das representantes deles no Hackathon de 2022. E, cara, ela chorou falando do projeto. Ela é africana, eu não lembro agora de qual país. Mas ela chorou, ela falou que se a gente soubesse o que eles passaram uma década atrás e o que eles estavam tendo hoje, né, que esse era um tipo de projeto que seria levado no mundo todo, assim, premiado e tudo mais, porque realmente é um negócio foda, né? Tanto que nesse hackathon, meu projeto era fazer uma carteira em LoRa para colocar em Cuba, aliás, para colocar antena em Miami e espalhar essa carteira em Cuba e sair doando, tipo, $100 para várias pessoas. Porque tudo que eles precisam, às vezes, é uma economia circular que o Estado não alcance, né? Uma carteira em LoRa, o Estado já não consegue alcançar pela tecnologia, que o LoRa é tipo um Bluetooth de raio de 60 km. Você bota uma antena dessa em Miami, você pega a ilha de Cuba quase inteira. Caramba. Aí distribuindo o dispositivo de LoRa lá e doando $100 para quem conseguir instalar o dispositivo no celular. Pô, você cria uma revolução. Você está praticamente doando armas e qualquer outra coisa necessária para fazer uma revolução ali, sem necessariamente ter que mexer nisso, entendeu? Simplesmente entregando Bitcoin e permitindo uma economia circular. Que o Bitcoin tem um poder de acabar com as guerras, né? Muitas das guerras, e aí eu acho que é importante, a ideia não é entrar muito a fundo nisso, mas as guerras elas são financiadas pela impressão de moeda, né? Do contrário, não se teria o capital necessário para as grandes potências vencerem muitas das guerras, né? Isso vem de Roma, não é de agora. E eu acho que é interessante você trazer esse ponto, porque eu acho que o Brasil em si, por mais que seja um país, né, em desenvolvimento, essa realidade muitas vezes não passa pela cabeça de ninguém lá, né? Eu tive a oportunidade no ano passado de atender a Oslo Freedom Forum, né? Lá em... Noruega? Pois, na Noruega, em Oslo, isso, Oslo Freedom Forum, em Oslo. E boa parte do que eles traziam lá eram do Bitcoin, né? Teve um dia específico do Bitcoin como ferramenta financeira para ajudar essas populações. E um caso me chamou muita atenção, de uma ativista, teve um problema de saúde, ela estava fazendo um tour pela África, não sei que país, o qual, mas o problema que chamou a atenção foi o seguinte, ela teve um problema de saúde em um país que não era o dela, eles tinham uma outra moeda, e ela não tinha cartão de crédito, ela não tinha condições de pagar a operação, ou sei lá, o que ela tinha que fazer lá, né? Ela estava literalmente sentada na cama, com risco de morrer, porque ela não conseguia literalmente trazer o dinheiro do país dela e pagar por um procedimento num país vizinho, no mesmo continente, devido às limitações N, né? Não é nem técnica que mais.
E foi aí que ela conheceu o Bitcoin e entendeu que ali ela conseguiria, no pior dos casos, vender para alguém naquele país local e pagar o procedimento dela sem ter todo esse problema, né, de fiscalização, de provavelmente tirar o dinheiro, etc. É uma realidade que, infelizmente, né, não atinge muitos brasileiros, mas para muita gente no mundo, né? E, de novo, a gente volta para a escassez, são 21 milhões de unidades desse ativo que é incorruptível, que é global, que é, né, soberano, e 8 bilhões de pessoas. Sim. E nisso, né, eu vejo aí que mudou a vida de muita gente lá fora. No que mudou a sua vida, o seu universo, a sua visão de mundo, uma vez que você, não que eu diga que você entendeu o Bitcoin completamente, ele continua sendo, né, desenvolvido, mas que você realmente internalizou que o Bitcoin não era simplesmente uma blockchain, uma lista, né, de blocos hasheados, que você realmente olhou e falou, cara, eu vou focar, né, minha carreira, meu trabalho nisso aqui, porque esses N motivos. O que mudou da sua vida quando você entendeu que tinha um potencial enorme ali de crescimento ainda? Não foi necessariamente o potencial enorme de crescimento, tá? Isso eu entendi logo no começo. O que o Bitcoin mudou minha vida foi, assim, em reajustar a minha preferência temporal. Então, antes eu ia pro bar toda semana, eu ia para restaurantes um pouco mais caros, eu procurava ter um carro melhorzinho e, sei lá, o dinheiro que eu recebia eu gastava. Quando eu comecei a guardar em Bitcoin e ver que aquilo podia me remunerar pela minha disciplina, eu passei a economizar até demais, né? Então, a gente chega até a certos extremos. Sai Tem do o 80 para menino do 8, né? aquele Liberdade Agorista, o Gabriel, Carlos Gabriel, ele comentou que teve um mês que ele quebrou, literalmente quebrou financeiramente, ele era P2P já. Ele foi no mercado e comprou 30 pacotes de miojo por R$ 1 cada e passou o mês comendo miojo. Caramba! Porque ele não queria vender os Bitcoin dele. Ele, não vou vender isso aqui não, sei que vai valorizar. Então a gente chega até uns extremos, tá? Não como um miojo, isso faz mal, isso é veneno, né? Ou se for comer, come de vez em quando, não é todo dia não. Isso aí é lixo nutricional mesmo. Mas eu fui percebendo com o tempo que qualidade de vida importa. Então, não é luxo. Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que ter um lugar bom para morar, um carro bom. Ao mesmo tempo, você não precisa gastar e seguir modas. Você pode ter um carro bom que seja bom para sua necessidade. Não precisa ser aquele que chama atenção. Morar, comer, a mesma coisa. Você pode adaptar tudo de forma que você consiga. É simplesmente uma grande desculpa de retardado falar que, não sobra dinheiro para comprar Bitcoin. Se você tiver um pouquinho de disciplina, R$ 100, R$ 50 sobra. E aí é só arrumar onde comprar 50, R$ 100. Você não precisa comprar 5 mil, 10 mil todo mês. Comprar R$ 100 por mês durante 2 anos é melhor do que comprar R$ 10 mil de uma vez. Humberto Leal tem um site que não tem como ser mais claro na Claro, né? mensagem, ou como é que se diz? Perdi a palavra, cara. Enfim, Ele é claro, claro, né? ou educativo no sentido de, cara, R$ 100 mensais é o que você precisa, não precisa reinventar a roda, né? E eu acho que aqui fazendo um Didático. merchan da própria Sites, a gente criou a Sites com esse propósito, né? Tem muita gente que, e aí eu diria que é uma realidade de muita gente realmente, que os R$ 50 vai fazer diferença. E no final do mês, porque eles não têm, eles gastam mais do que recebem, eles já estão endividados, né? Sim. Então, e aí imaginar que eles vão investir em Bitcoin diretamente, sem ainda ter uma educação, um entendimento claro do que é inflação, né, do quanto ele está perdendo em acumular ou não acumular em nada, o poder do trabalho dele hoje, né, levando em consideração os avanços tecnológicos, os robôs que vão vir por aí para fazer o trabalho dele, tudo vai ficar mais barato. A gente encontrou uma forma de distribuir isso sem custo. Você não precisa nem comprar. Basta comprar o que você já compraria, na loja que você já compraria, através do nosso ecossistema que se demonstra, né, para esse parceiro que você valoriza o incentivo dele, né, de distribuir satoshis na economia. Então, você não precisa nem Eu os acho R$ 100, genial. né, Eugênio? Você pode acumular de pouquinho em pouquinho, parte do que você compra.
Sim. E eu acho que isso que você trouxe é interessante, que ele aflige muitos brasileiros. Ou você está na classe mais baixa, que você não tem realmente, você vive do salário ali mínimo e é apertado. Falta, não digo aí que falta tudo, mas falta muita coisa, né? Eu acho que assim, o acesso à diversão, a opção de você comprar picanha no final do mês e fazer uma celebração ali do que conquistou no mês, é difícil para muita gente. E para os que não que você já conseguiu, né? Uma carreira, um salário bacana, geralmente a mentalidade é de viver no agora, né? De comprar o carro que seu amigo comprou, de você exibir Sim. algo que, em teoria, você teria acesso, porque você passa a ter crédito, né? Você ganhando bem, você tem crédito, e você passa a vender o seu eu futuro para usufruir desse carro que você não necessariamente nem curte, né? É mais para os outros do que para você mesmo. Uma das coisas que me deixa mais indignado com o trabalhador CLT brasileiro é o 13º, cara. Você tem um mês no ano em que o seu salário é dobrado, em algumas profissões até triplicado. Você já sabe disso e você já está se endividando desde março, contando com isso. Aí chega em setembro, a empresa que tem uma queda de produtividade precisa fazer um corte e você é mandado embora e você fica 3, 4 anos no Serasa. Porra, velho. E não é pouco, Essa velho, a quantidade de situação, brasileiros que está nessa situação. mais de 80% da população, mais de 80% da população está negativada. Cara, esse é um dado novo. Eu tinha na minha mente 75% endividada, não necessariamente negativada. Caramba! Caramba! 80% da população é economicamente ativa, né? Não Tá, estamos falando de crianças tá. e idosos aposentados, mas ainda assim é muita gente, cara. Você pensar Independente. que todo mundo está trabalhando para pagar juros de dívida. E não é juros de dívida do governo, é juros de dívida próprio. A pessoa é tão sem disciplina que o governo vai lá e endivida e faz uma dívida por ela e ela já paga. Ela vai lá e faz o mesmo. Ela segue o incentivo. É literalmente pular da ponte porque alguém pulou. Mas isso é histórico no Brasil, né? Eu lembro quando eu era pequeno, e eu acho que a gente deve ter proximidade da inflação ser algo muito crítico no Brasil, né? De você ter que fazer tudo no agora, de conseguir suas coisas hoje, ou do contrário, esse sonho ele foge da sua mão, né? Então a poupança ela foi muito vitimizada no Brasil. Tipo, a ideia de poupar, ela não é algo que muita gente conhece, internaliza, né? Nesse conceito de que a tecnologia evolui, as coisas ficam mais baratas, o que você faz hoje, o que você contribuiu hoje para a sociedade no futuro deveria valer mais, já que as coisas ficaram mais baratas, né? Sim. Mas até então a gente não tinha uma forma de poupar que seria, né? Teria uma proteção aí em relação à inflação da base monetária. É, Que bacana, e cara. agora a gente tem o Drex. O Drex chegando aí é pior ainda, né? Porque o Drex, além de ser tudo isso de ruim que o real já é, que a moeda centralizada já é, o Drex ainda é uma moeda que eles podem programar um prazo de validade. Então, seu salário é válido de janeiro a fevereiro. No final de fevereiro, se você não gastou o salário de janeiro, o problema é seu, o salário vai evaporar. Ou então, eles podem programar o salário, o Bolsa Família, para só poder comprar alimentos. Ou pior, né, na agenda da ONU, né, de 2030, tem a cidade de 15 minutos. Então, você só vai poder fazer compras a partir de tal horário, num raio de 2 quilômetros da sua casa. Sua carteira vai ficar bloqueada para fazer compra num raio acima disso. Cara, é um nível de controle estatal tão absurdo. E a população vai aplaudir, tá? Porque a narrativa que vem é, olha, tem gente que recebe o Bolsa Família que tá jogando no Tigrinho. Brother, tem gente que recebe o Bolsa Família que literalmente joga dinheiro fora jogando na Mega Sena. Ninguém liga. Ninguém liga. O problema dessa equação é existir uma porra de um Bolsa Família. Ah, o Tigrinho é uma enganação. Sim, lógico que é, coisa de retardado. Assim como Mega Sena. Coisa de retardado. Assim como viver de assistencialismo, é coisa de imbecil, de retardado, de incapaz. Se você é capaz e recebe assistencialismo, você se torna um incapaz. Então, Você acaba entrando essas de uma forma ou narrativas. de outra pelo incentivo na zona de conforto de não fazer nada, de viver aquilo que é dado a você, né?
Você Vive com vai entrando porcos, numa farelos gaiolinha. comem, né? Você acaba achando que tá fazendo um jogão e tá jogando sua vida fora. Sua energia vital, que você poderia estar fazendo alguma coisa que você curte, que dá algum valor para a sociedade, seja lá quem for, você tá jogando simplesmente fora, né? Sim, tem um ditado no Nordeste mesmo, que a esmola pro sujeito que é bom da cabeça. Não lembro agora. Mas era algo nesse sentido, dizendo que ó, o cara fica acomodado e era um ditado popular que já não existe mais, né? Porque no Brasil você tem mais gente hoje vivendo de assistencialismo do que trabalhando. E você tem 80% da população economicamente ativa com o nome negativado. Todo mundo tá vendo que isso vai dar errado. Todo mundo sabe que vai dar merda. Todo mundo sabe que vai dar merda. Né? Tanto que E hoje eu tô aqui no engraçado, Paraguai, né? quando. Eu cheguei à Assunção. Olha só. Internacional essa live. Eu tô no Canadá, você no Paraguai, a gente falando pra galera no Brasil. Isso é um É, mundo que vai existir daqui a alguns anos, né? De você ter a opção de tendo, né, ser protegido e tendo sua liberdade do que você produziu hoje, te dá opções de escolha amanhã de você encontrar o país que você quer viver. Para muita gente, isso parece utópico, né? De não é uma realidade, tá longe, os caras estão falando, não faz nem sentido para minha realidade aqui. Mas eu acho que é interessante a gente conectar isso com o conceito de autocustódia, né? Porque a ideia do Drex é um dinheiro como real, como qualquer outro, para a galera que não entende muito da parte técnica, mas que ele é emitido pelo Banco Central diretamente, ele é 100% digital. O que isso quer dizer? Que se ele é digital e é emitido por uma entidade central, se você for olhar lá o código, ele tem a opção de simplesmente dizer o que você pode fazer com esse dinheiro que ele deu para você, né? E, de novo, na tecnologia tem lado bom e negativo. Quando a gente fala que você não vai conseguir gastar o seu dinheiro em lugar nenhum, a galera acha que é super utópico, mas que tá lá, tá no código e é possível ser feito, né? Quando isso vai acontecer, esperamos que nunca, né? Que mais e mais gente acorde para o absurdo que é isso, né? E assim como foi a tentativa lá na Nigéria, que também fracasse, no Brasil, no caso, a ideia do CDBC, né? Do Drex e de todo esse controle estatal. Qual é a diferença que o Bitcoin traz quando a gente fala de autocustódia? O que é autocustódia, Ojeda? Para a galera que ainda não tem, né, um embasamento mais técnico, um conhecimento mais aprofundado do que o Bitcoin. Porque eles entendem que o Bitcoin é algo digital e que vive na sim. nuvem, que não tem o físico, mas qual é o conceito da autocustódia? Qual é a diferença da autocustódia do Bitcoin, da não autocustódia com o Bitcoin e do Bitcoin comparado, né, com o dinheiro normal que a gente representa os nossos ganhos? Tá. O Bitcoin sempre vai estar custodiado de alguma forma. Tá? O Bitcoin em si está na blockchain. O que você tem são as chaves para mover esse saldo de uma carteira para outra, mas ele não está guardado na carteira, ele está guardado na blockchain. Tanto que o certo não era nem chamar de carteira, era chamar de chaveiro, algo assim. Mas já pegou, então vamos chamar de wallets, né? A autocustódia é quando você tem as chaves da carteira. No caso de carteiras, por exemplo, a Wallet of Satoshi, Blink, são carteiras muito boas, a Aqua. A Aqua tem autocustódia. Mas são carteiras que ela também tem a custódia das chaves e Blink, Wallet of Satoshi, você que não tem a custódia, você só tem um e-mail de login. Né? Eu Isso tenho um significa acesso que o ao Bitcoin não seu está. saldo, né? Similar ao que a gente tem na SAC, não custodial. Sim, você está confiando naquela empresa que ela vai gerir esses fundos, que ela não vai quebrar, e o dia que você quiser fazer um saque, ela vai honrar esse saque. Mas isso não é necessariamente uma, uma questão relacionada ao Bitcoin. É uma questão relacionada a um processo interno daquela empresa. Se ela quiser quebrar, igual Atlas Quantum, Anubis e várias empresas quebraram já no Brasil, ela some com seus Bitcoins, porque as chaves não estão com você, não é você que controla. Então é muito importante saber fazer autocustódia, saber rodar um Node. Isso é primordial. O Node eu acho interessantíssimo desde 2017, quando a gente teve a Block Size War, em que os mineradores quiseram sacanear os nodes e aumentar o tamanho do bloco. E no caso do Bitcoin foi a única criptomoeda em que os nodes botaram ordem na casa. Os mineradores foram expulsos da rede. Tanto que eles criaram o fork, o Bitcoin Cash.
Bitcoin No, Cash. no caso Monero, até no Ethereum, eles acabaram puxando o tapete dos mineradores com Proof of Stake, mas até eles puxarem os tapetes e conseguirem fazer isso, os mineradores mandavam na rede. No caso do Bitcoin, não. Quem manda na rede é o Node. E para rodar um Node, você gasta menos de R$ 1.000. Então, com um computadorzinho velho em casa, você tem um Node. Eu tenho 3 rodando na minha casa, né? E, e com o Node, além de você fazer parte dessa rede, que tem mais de 30 mil nodes ali é, sincronizando a blockchain, você consegue ter uma série de ganhos ali. Você consegue ter uma omissão no seu IP, que isso eu acho maravilhoso de ter um Node. Você consegue, tendo mais de um Node Lightning, você consegue fazer uma triangulação que esconde a origem do Node Lightning. Então você consegue fazer uma transação na Lightning basicamente anônima. Tem muita coisa legal que dá para fazer com Node e autocustódia. Só que tem que pegar uma carteira de autocustódia, tem que pegar um Node e fuçar. Né? Bota R$ 15 lá, faz. Às vezes o pessoal me fala, ô Gedo, eu quero aprender, eu pago R$ 1.000 pra você me ensinar. Eu, brother, pega R$ 15, bota lá e erra, faz bosta. É barato perder R$ 15. Você vai aprender fazendo bosta e não vai repetir. Não precisa eu pegar na sua mãozinha e te mostrar ali. Até porque, se eu pegar na sua mãozinha e te mostrar ali, quando você for fazer sozinho, você Você vai já não fazer tem bosta. autocustódia. Porque ou você faz sozinho ou você não faz. Outra pessoa com você já tem acesso às suas palavras, já não é auto, né? É Pois multi. é, pois Então, é. E é um a processo de importância aprendizado. do processo de autocustódia, na sua visão, não só é pela soberania do indivíduo, né, de ter ali o seu próprio nó, ter a sua própria carteira, ter as suas próprias passphrase, não depender de banco ou ninguém, né, você não está relacionado a ninguém, você tem isso de forma independente, você controla os bitcoins que estão associados à sua carteira, à sua chave privada, desculpa, sua chave pública, você com a chave privada consegue movimentar eles, né. Mas não é Sim. só isso na sua visão, né? Tem a questão de descentralização da própria rede, né? De não ficar dependendo apenas do incentivo aí privado, dos mineradores que estão buscando quebrar o bloco, mas também de ter, né, essa cópia da blockchain, mais e mais nós, 3 agora, Né? mais e mais nós, validando, né, todas essas transações e você tendo a garantia de que isso está sendo feito de forma correta, seguindo o protocolo que você concorda que é o protocolo correto a ser utilizado. E eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, na verdade, que era para quem está começando agora, né, entendeu um pouquinho, começou a investir, tem lá um percentual do seu patrimônio já exposto, né, ao Bitcoin em específico. Qual é o momento certo de começar a pensar na proteção desse patrimônio aqui, não só, né, na autocustódia, mas também da forma geral, né, de se viver na sociedade, de declaração ou não declaração, de ter isso fora, não fora. Como é que você enxerga essa questão de proteção do patrimônio, além da autocustódia? Eu acho que isso faz parte do ethos, né, do Bitcoin. Faz parte do protocolo ali do Bitcoin você se importar com essa. Ah, agora sim. Se importar com essas soluções de mais camadas de segurança, não apenas digital, mas também camadas físicas. Então, que nem essa questão de abrir offshore, ou então de fazer uma residência fiscal fora. No último ano, eu fiz mais de 100 pessoas a documentação aqui no Paraguai. E a grande maioria era pessoa relacionada ao Bitcoin, e porque não queria pagar mais o lençol de algodão egípcio da Janja, a lagosta do Xandão, não queria mais bancar o custo Brasilis. Né? Então, eu acho que faz todo sentido você começar a procurar uma solução assim desde sempre. Desde o primeiro dia. Quando você tem R$ 10 em Bitcoin, você já tem que pensar em uma forma do governo não tomar aquilo. Porque é R$ 10 hoje, mas quanto que isso vai valer daqui a 30 anos? Se você tiver com o pensamento correto, que é, pô, vou comprar e acumular para minha família, para no futuro a gente conseguir ter alguma coisinha, conseguir ter, sei lá, um prato de comida do seu filho, que seja, você já vai pensar em como blindar esse patrimônio de forma que o Estado não alcance. Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, são assuntos correlatos. Né?
Legal, legal. E como é que é o primeiro passo? Como é que a gente consegue internacionalizar esse patrimônio, buscar essa residência? Qual seria o custo? Quanto seria o valor inicial para você falar assim, ó, vale a pena você começar a estudar essa opção a nível de, não só de investimento, mas eu acho que aqui entra também a questão de quanto o cara fatura no mês, qual é o tipo de regime tributário que ele está. Isso é para empreendedor, para SLT também vale. Como é que tá essas oportunidades de internacionalizar para o Paraguai? Eu costumo dizer que assim, o Paraguai ele é uma oportunidade imensa de comprar um país na planta. Tem que conviver com as dores de crescimento de um país extremamente pobre, um país que tem muitos defeitos. Então, se for para ser um pobre fudido no Paraguai, é melhor não vir. Né? Se a pessoa é CLT no Brasil, se ela ainda não conseguiu uma saída dessa gaiola que é a CLT, não é o Paraguai que vai ajudar. Agora, se a pessoa já é PJ, já presta serviço para o exterior, então já tem uma renda passiva em Bitcoin, em dólar, em euro, aí vale muito a pena, porque o Paraguai é um país pobre, mas, como diz o grande filósofo Arthur Duval, é, é, no, quando são pobres é mais fácil. Então, toda a questão de alimentação aqui, você vai em ótimos restaurantes com preço bem ok. Você consegue comprar produtos importados aqui num preço bem ok. Você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, principalmente aqui em Assunção, num custo muito menor do que a gente tem no Brasil. E o imposto aqui é no máximo 10%, né? Caramba! Então, tem coisa que A diferença é custa gritante, né? zero. Você saindo dos 20 e poucos no Brasil para 10. 20 e poucos. 20 e poucos é o quê no Brasil? A média é 40. Tá falando do imposto direto Ah, na renda, tá. na fonte de renda Não, ó. ou no geral? No geral, com o produto, né? É que no Paraguai também tem essa vantagem fiscal, os produtos têm menos imposto, né? Então o custo Os produtos de aqui vida no acaba se Paraguai tornando mais baixo. tem 10% de imposto. A renda é no máximo 10% do imposto. E o IVA, que é para quem não tem renda, mas tem lucro, né? É no máximo 10%. O único imposto que é um pouquinho maior é o de importação. Para alguns produtos chega a 15%. Mas se você tem o RG brasileiro, você tem desconto de 100% no imposto de importação no Paraguai. Então você vem aqui, você vai comprar um eletrônico, qualquer eletrônico que você vai comprar aqui, mostrou RG brasileiro, você tem um desconto de geralmente 10 a 15% Uhum. na cara, assim. Caramba, Então, você não paga nem o imposto do Paraguai por ser brasileiro. nada. Isso é interessante, isso é interessante. Então, o Então, Bitcoin entra aqui com uma ferramenta super importante, né? Porque você consegue internacionalizar o seu patrimônio brasileiro em uma moeda global, mudar a sua residência fiscal para o Paraguai, ter os benefícios fiscais agora de faturar através do regimento do Paraguai, e mesmo comprando os produtos lá, você ainda tem um benefício de ser brasileiro. isso. E no Paraguai, você só tem esses 10% de imposto sobre renda nacional. Se for uma renda em dólar, em euro ou em Bitcoin internacional, o imposto é zero. Mesmo vindo do Brasil. Mesmo vindo de qualquer outro país. Que bacana, cara, que bacana, que bacana. Então, para quem Então, está pensando aí em ter uma liberdade global, tá aí o caminho das pedras. eu acho que o Paraguai. Tem outros países que têm soluções parecidas. O Chile, por exemplo, é interessante porque você tem uma isenção por 3 anos de todos os impostos. Então vale a pena o Chile. O Uruguai tem uma isenção de 11 anos. Só que no Paraguai não é uma isenção de 10, 15, 20 anos. No Paraguai não tem imposto para renda internacional. É a lei. Não tem o que mudar nessa lei. Então, eu acho Teriam que que isso mudar a é um lei para muito que isso seja interessante. mudado, né? Não tem por que mudar, porque o Paraguai é um país muito pobre. E tá vindo muito alemão, muito americano e muito brasileiro rico mesmo, empresário, fazendeiro. Então, se eles mudarem uma vírgula na lei hoje, essa galera vai embora. Essa galera vai para a Argentina. O Milei está implorando para os industriais irem para lá. Né? Se um fluxo migratório de indústrias vindo do Brasil para o Paraguai, que esse ano deu uma interrompida porque elas começaram algumas a ir para a Argentina. Porque o Milei está agressivo. E o Paraguai vai. A tendência aí, pela teoria dos jogos, é o quê? O Paraguai tem que ser mais agressivo, ele precisa mais, porque a Argentina já é um país rico. Isso é um ponto O Paraguai é um interessante, eu país. acho que vale a pena explorar um pouco a forma, a sua didática, Ojeda.
Traz um pouco do o que é esse conceito da teoria dos jogos para a galera que está começando agora, que não entende, que quer, né, usar aí o racional agora, a lógica, para entender como essas peças do tabuleiro de 4D do mundo, né, da economia global, Sim. estão se movimentando em virtude dessa ótica, né, da teoria dos jogos. Tá. É, eu vou explicar o dilema do prisioneiro, que eu acho que fica mais didático. Vamos supor que eu e o Saulo, a gente cometeu um crime. E nós fomos presos. Só que cada um está numa sala e a polícia ainda não conseguiu provar nem que eu cometi o crime, nem que ele cometeu o crime. O que o policial vai fazer? Ele vai falar para o Saulo, o seu amigo abriu a boca e falou tudo rapidinho. Ele vai falar a mesma coisa para mim. Por quê? Ele quer induzir no prisioneiro a ilusão de que o outro já entregou ele, então ele já não tem nada a perder de entregar o outro, senão vai dar um problema. O que pode acontecer para que um dos dois se livre da pena? Ele tem que antecipar esse passo do policial. Então, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse havido esse blefe de que o policial recebeu a confissão do outro, ele levanta a mão e fala: opa, peraí, eu tenho uma coisa aqui para confessar. E entrega o outro. O primeiro que entregar o outro, em tese, ganha uma. Não diria uma absolvição, mas algo como uma delação premiada. Né? Isso é totalmente legal no Brasil. Então, não é difícil de entender. Isso pode ser aplicado em várias outras lógicas. Essa questão do prisioneiro foi só uma questão didática. Mas você pode ter assim: quando você tem uma chance muito boa para um país, por exemplo, El Salvador foi o primeiro país a reconhecer o Bitcoin como uma moeda de curso legal. O primeiro que fez isso, no caso de El Salvador, tende a ter um prêmio em relação a todos os outros que vão entrar depois. Então você tem um incentivo para ser o primeiro e depois você tem uma pressão daqueles que estão entrando para que o primeiro seja valorizado. Então, aplicando o mesmo raciocínio a essa questão do Paraguai, ele se torna mais atraente conforme ele vai produzindo, ainda que de forma artificial, porque políticos não produzem liberdade, mas menos agressões do que os países vizinhos. E ele se torna um refém dessa situação. Você pode botar o Lula de presidente do Paraguai, ele não vai conseguir fazer nada. Porque se mexer uma vírgula na lei, essas indústrias saem no mesmo dia. Isso é maravilhoso. O país quebra. O país quebra, o país quebra. Mexeu em qualquer coisa, o país quebra. Então, você está numa questão que é chamada equilíbrio de Nash, que é o criador, o idealizador da teoria dos jogos. Inclusive, tem um filme muito bom, Uma Mente Brilhante, uma coisa assim, sobre a vida do Nash, né? Então, você está numa situação de equilíbrio de Nash. É como se tivesse todo mundo apontando a arma um para a cabeça do outro, só esperando quem vai dar o primeiro tiro. Porque quem vai dar o primeiro tiro tem uma chance maior de não morrer. Mas ele sabe que ele vai começar uma guerra do caralho e que vai dar merda. Então, isso pode ser aplicado para o bem ou para o mal, como você pode ver, né? Ou a situação da bomba atômica, né? Você tem ali na Guerra Fria, durante 20, 30 anos, Estados Unidos e Rússia se ameaçando, espalhando mísseis atômicos pelo mundo, em bases em Cuba, na Groenlândia, em bases apontadas um para cada do outro, mas ninguém teve coragem de apertar o botão, graças a Deus, né? Porque se tivesse coragem a gente não estava aqui. Mas você vê que a consequência de apertar o botão talvez realmente causasse a extinção da humanidade. Porque a estratégia vencedora não é necessariamente apertar o botão, é ter o botão. E eu acho que você trouxe muito bem. E eu acho que se você puder ter a oportunidade aqui de trazer os meus 2 centavos, né? Que eu acho que é assim, a ideia da teoria dos jogos, né? É que essa estratégia ela é pública, né? El Salvador adotou Bitcoin, incentivou seus habitantes a utilizarem. Recentemente até tirou o conceito do legal tender, mas é permitido, não é mais obrigado. Mas ainda assim, existe uma estratégia vencedora, todo mundo está acompanhando, e se todo mundo encontra aquela estratégia vencedora, a tendência é que todo mundo adote essa mesma estratégia, né? Então, uma vez que ela é descoberta e alguém passa a adotar, a assumir essa estratégia, ela tem o benefício de ser o primeiro adotante, né? Lógico, ele vai acumular os bitcoins com valor muito mais baixo, vai ter a oportunidade de educar a população de uma forma mais
contemporânea, da forma que ele quiser, e os outros vão copiar essa estratégia. Isso tem acontecido, né? Que eu acho que a gente estava comentando em relação ao Paraguai e à Argentina. Tá mudando, a Argentina está mudando o Paraguai, e o objetivo é o mesmo, né? Trazer a mão de obra especializada, trazer o capital e fazer com que o país tenha mais oportunidades de trabalho, geração de valor. E para preservar isso lá, eles estão reduzindo o tamanho do Estado, dos dois lados, né? 10% de imposto é fantástico. Assim como na Argentina, o Milei tem feito um trabalho fantástico, cortando bastante do funcionalismo, né? Do custo da máquina estatal. E eu acho que o Bitcoin aqui voltando, né? Ele é uma ferramenta para que isso aconteça, tirando, né? Qualquer chance que o Estado tenha de voltar para o status quo, né? Porque o sistema tende a tentar se manter da forma que ele está. Ele vai brigar contra, né? Uma vez que você muda isso, que você muda a chavinha, que as pessoas passam a se proteger, isso fica cada vez mais difícil. Que bacana, que bacana. A gente está indo para o quarto bloco agora, Ojeda, e a ideia é ser mais livre, perguntas da audiência, a gente ir para um papo aqui mais fora de uma linha central, né? Tem algum ponto que eu não toquei aqui que você gostaria de trazer, antes da gente ir para as perguntas e resposta? Teve um rapaz que perguntou aí no chat sobre o meu bot de compra de Bitcoin no Telegram. Eu tenho um botzinho lá, na verdade eu sou uma das pessoas que presta suporte ao bot, eu não sou o dono, né? O dono é um amigo meu que mora nos Estados Unidos, mas é um bot bem legal, ele usa Pix, então você faz um Pix de 10 a 300 reais e ele te deposita em Lightning, na mesma hora, na carteira que você tem cadastrada lá. Funciona totalmente no Telegram, é bem legal mesmo. Tá com bastante cliente já e tal, e eu tô ajudando no marketing deles, mas o projeto é bem legal. Conheço E como a os pessoa chega nesse canal do Telegram? Tem o link no meu Telegram, no meu Twitter eu divulgo bastante. Chama Satisfaction. Satisfaction. Eu acho que eu já vi você essa chamada, tem uma boca, uma língua com Bitcoin, né? Fantástico, fantástica a ideia. E deixar isso simples, eu acho que a gente precisa cada vez mais de formas que o brasileiro ele consiga ter acesso, né, a esse ativo tão escasso e tão poderoso da forma mais simples possível, seja pelo Telegram, pelo Sign-on, pela sites ganhando cashback, comprando com P2P. Ó, o Jeff tá aqui, né? Jeff é um cara fantástico também. Comprando com P2P, contigo, com o Jeff, com quem quer que seja. Acho que cada vez mais brasileiros nesse ecossistema entendendo os benefícios do Bitcoin para si só como pessoa, para sua família, para sua comunidade. É nosso propósito, no final das contas, né? A gente fala com idiomas diferentes, para públicos diferentes, de problemas diferentes, mas o propósito é o mesmo, é levar Bitcoin para todo mundo, porque num mundo com o Bitcoin sendo a ferramenta financeira, né, de todos, fica refém do Estado quem quer, né? Sim, eu acho que a nossa missão é essa. A nossa missão é assim, a gente recebeu o Bitcoin todo zoado. Era difícil de mexer, a carteira travava, era uma bosta. Hoje está bem melhor. E a nossa missão é ajudar as pessoas a entenderem. E a verdade é que daqui a 10 anos, 15 anos, isso aí vai ser tão fácil. Vai ser praticamente intuitivo. E vai ter um preço, porque vai ter mais gente usando, o preço vai estar lá em cima. Então, novamente, a teoria dos jogos. Quem entra agora tende a ter uma lucratividade maior. Não que esse seja o principal motivo para estar no Bitcoin, mas se você não quer ter lucratividade, doe seus Bitcoins para mim. Para você direto, não adianta perder a chave da carteira e doar para todo mundo, né? Tem que mandar para a carteira 2G. Eu também tô nessa fila, hein? Se alguém quiser se livrar, manda para mim que eu aceito. Distribuo para a galera. Eu vou te ajudar a se livrar dessa lucratividade tóxica, esses capitalistas. Olha só. Vamos aqui à primeira pergunta. A galera já é empresário. BTC em nome de empresa, um risco ou benefício? Tem um problema aí, né? Eu acho legal entesourar cripto, o nome da empresa, e principalmente DPix, que é uma criptomoeda, um token lastreado em real, que nunca vai ter ganho de capital, mas eu não teria isso em Bitcoin de forma alguma. Primeiro, porque toda compra que você fizer utilizando a sua empresa, ela é monitorada, tá? Então, tem que ter nota fiscal tanto do seu recebimento quanto do seu pagamento. Muita gente não faz, mas a Receita pode cair matando em cima de você por causa disso. E segundo,
que se for para entesourar, eu entesouraria uma moeda que não vai valorizar, né? Então, se você entesoura DPix pela sua empresa, não que eu esteja sugerindo que alguém faça alguma coisa. Deixa eu até tirar o óculos para vocês verem como é sério. Não faça isso. Isso é coisa de bandido. Vou botar o óculos de novo porque fica estiloso. Pronto. Se você entesoura DPix na sua empresa e converte por Bitcoin em uma plataforma de swap qualquer, a obrigação de declarar é sua, ela existe, mas você pode esquecer de declarar, né? E aí quando esse Bitcoin valorizar, você pode realizar o lucro parcial por uma pequena coincidência, exatamente a mesma quantia que você entesourou pela empresa. E aí você vende utilizando o CNPJ da empresa. E aí você comprou 10 mil, vendeu 10 mil, seu lucro foi zero, o imposto é zero. E ninguém precisa saber do que você esqueceu. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Cada um sabe da sua vida. Eu achei que vale a gente abrir um pouco mais esse leque, né? Eu imagino que você esteja falando aí para uma pequena e média, uma empresa que, né, um volume não seja significativo, mas recentemente a gente teve a Meliux expondo parte do seu caixa, né, uma empresa de capital aberto, tem toda a parte de regulamentação, ela tem que expor, não dá para simplesmente entesourar o DPix ali, né? Até porque ela tem um ganho aí de estar expondo ao Bitcoin como uma ação listada em bolsa, né? Nesse outro lado, nesse outro aspecto, como é que você vê essa movimentação, né, de uma MicroStrategy brasileira? Eu sei que você tem uma opinião meio que controversa em relação a isso, eu quero ouvir. Não é tão controversa, não. Assim, eu acho legal, mas eu acho que isso é uma questão muito mais de marketing do que de Bitcoin. Para falar a verdade, né, que diferença faz no mundo do Bitcoin 4 milhões de reais em Bitcoin? Né? Nenhum. Mas vamos lá, uma empresa listada na Bolsa Nacional. Quantas pessoas que consomem Bolsa Nacional, que é um produto tóxico? Você tem Magalu, você tem Itaúsa, você tem um monte de porcaria ali, e que não tem vontade de comprar um pouquinho de Bitcoin ou fazer um teste ali, comprar 100 reais, fazer um teste para ver se. E não vão ter essa oportunidade graças a Melios. Então eu acho interessante sim, mas eu prefiro que o Bitcoin esteja na mão do indivíduo do que de instituições, ainda mais instituições tão grandes. E aí eu não falo da Melios, mas, por exemplo, o Michael Saylor. Eu não acho que o Michael Saylor é algo tão admirável quanto as pessoas falam, né? Ele criou um mundo Fiat próprio. Ele emite ações da empresa dele, ele vende ações da empresa dele, ele compra Bitcoin na custódia dele com esse dinheiro da venda das ações, né? Eu acho isso bem perigoso. Para falar a verdade, eu acho isso ainda mais no país em que está. Né? Para quem não se lembra, em 1933, os Estados Unidos penhorou todo o ouro da população. E na base da canetada, sendo a MicroStrategy, ou a Strategy agora, né? Uma empresa que mantém todo o seu saldo de Bitcoin em custódia da Coinbase, eu acho E muito provável. não é só strategy, eu vejo dessa mesma forma, mas a BlackRock também, né? Todos os ETFs nos Estados Unidos são custodiados pela Coinbase. Vai dar Uma merda. canetada e os Vai dar Estados Unidos, merda. Isso é superpotência feito de mundial. propósito para dar merda. Isso é feito de propósito para dar merda. Mas ainda assim, eu vejo isso como uma forma de interessante, e de novo a teoria dos jogos, né? De a gente ter mais participantes nesse jogo. A gente, né, todos os ciclos que a gente viu até hoje, eu tiraria esse ciclo em específico fora do balaio, mas até 2020, ali, 2022, foi tonelado, ele foi alimentado pelo retail, né? As pessoas comprando, sejam elas pobres, ricas, milionárias e bilionárias. E esse ciclo que entrou agora, ele está sendo muito movimentado pelas instituições, né? O ETF do BlackRock, a própria MicroStrategy, e outras empresas menores adotando o mesmo playbook, Meliux, né? No Japão tem mais algumas. Eu vi recentemente a GameStop, né? A estoque lá do meme que bombou, fez o short squeeze um monte de hedge fund nos Estados Unidos, de emitir dívida e comprar Bitcoin para o seu balanço. E aí a gente está Sim. falando de novo, né? De não só 8 bilhões de pessoas no mundo comprando 21 milhões de unidades que vão existir dentro desse protocolo, mas a gente está falando aqui de empresas
e a gente não tem as grandes ainda, né? A gente não tem nenhuma das FANGs fazendo a mesma coisa, ou pelo menos não publicamente nesse momento. E a gente está falando da entrada de instituições, de Estado também, né? El Salvador começou essa brincadeira. Eu li recentemente, eu não lembro muito bem da fonte, mas que outros 25 países estavam em conversa, inclusive, com El Salvador para repetir o playbook de El Salvador nos seus países menores, né? E daí, de novo, entra a teoria dos jogos, evidentemente tem uma estratégia vencedora, ou você adota ela com força total, ou você faz um edge para que, se essa estratégia é realmente a vencedora, você tenha ali uma participação nisso, né? Os Estados Unidos realmente fizeram isso recentemente, basicamente mudando ali os bitcoins apreendidos do Ross para o Tesouro Nacional. Então, isso está acontecendo na frente dos nossos olhos. Tem muita gente que ignora, que acha que o Bitcoin é bolha, que vai acabar, mas está acontecendo, né? Então, tem benefícios de marketing. Eu acho que aí é interessante você pontuar que esse de marketing conta também para o pequeno e médio, né? Você passar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento é um marketing extremamente barato e super efetivo, né? Você passar a dar cashback em Bitcoin, ele inclusive é um investimento de longo prazo. Assim, em vez de investir na Meta, no Google e pagar por clique ou por exibição, você na verdade pega um dinheiro mais forte e põe no bolso do seu cliente, que ele vai comprar de você amanhã e lembrar de você pro resto da vida, né? Foi você que deu os primeiros bitcoins para esses clientes. E de uma forma ou de outra está bitcoinizando sua região, né? Você entende o valor disso. É uma forma muito prática e direta de você dar esses primeiros satoshis para as pessoas brincarem, se educarem e se tornarem financeiramente melhores no futuro, né? E passar a comprar de você de volta. Com certeza. Eu acho que isso faz parte da curva de aprendizado, né? Eu só não acho que assim, isso necessariamente faz parte da sua curva de aprendizado ou da melhor curva de aprendizado, mas de alguma curva de aprendizado faz. E toda curva de aprendizado é bem-vinda, só que cada um vai pagar o preço que merece. Então, aí o pessoal chega pra mim, não, Agida, quando você começou o Bitcoin estava abaixo de $1.000, não sei o quê, é fácil. Cara, a primeira vez que o Bitcoin passou $1.000, 90% das pessoas que eu conhecia que tinha Bitcoin venderam tudo. Tudo, tudo. Ninguém Eu conheço gente imaginava que chegaria a esse valor tão rápido, né? o, Eu me surpreendi, o eu me Fernando surpreendi. Quioca. Você conhece o Fernando Quioca do Instituto Mises, do Instituto Hofbauer? Não, ainda não. Vou ter É, o prazer, então. ele tinha, ele, ele tinha algumas, acho que ele trocou 20 bitcoins por um notebook da Apple na época, sabe? Era assim, pô, valorizou, triplicou o seu investimento. O pessoal já ficava, cara, triplicou, a gente tem que vender isso, vai cair essa porra, velho. E a volatilidade Ninguém nessa imaginava época que ia era bater. enorme, né? O próprio Ninguém imaginava que ia Felipe, bater. o próprio Felipe Olho do Criptoverso, ele traz essa história, nem como ele aprendeu dele ganhar muita grana com Bitcoin, de pagar, pô, e eu vou falar aqui porque essa informação é pública, ele falou no nosso podcast, na nossa live, né? Pô, executiva, do celular de última geração da Apple, ele gastou, tipo, muito Bitcoin nessa época. Ele fala que, inclusive, o troco, né, os satoshis que sobraram na unidade redonda, né, do que ele gastou, pagaria outra viagem dessa. Porque na época não existia essa visibilidade, né? Que, pô, quem iria apostar que em 2025 os Estados Unidos iam adotar como reserva estratégica, né? Não, isso era inimaginável. Isso ninguém tinha o mínima ideia de que isso poderia acontecer. Pelo contrário, a tendência, né, que você tinha estados proibindo. A China mesmo proibiu quantas vezes o Bitcoin? Eu perdi as contas. Eu lembro da última que foi uma grande queda de correção no último ciclo, né? Que ela proibiu a mineração. Eu já tinha proibido o Bitcoin como moeda de troca lá há muito tempo, né? A China, mas ela proibia, depois ela liberava, depois ela proibia de novo. Uma coisa meio. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Tem umas que não são perguntas, mas acho que é importante trazer aqui para você ficar ciente, né? Ó, o conteúdo do Gida é surreal. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Louco. É honra. Se alguém pode explicar
autocustódia desse cara é o Ojeda. E foi explicado, hein? Foi explicado. Não vamos se repetir, não. Ok, eu acho que esse aqui é interessante, ó. Eu acho muito para sua área. Quais os riscos jurídicos que um Bitcoiner inicialmente mal informado pode enfrentar? Eu não entendi. Reformado? Como assim? Informado, mal informado. Ah, tá. Quais os Não, riscos jurídicos que um Bitcoiner inicialmente mal informado pode enfrentar? eu sempre prefiro falar para as pessoas não declarar do que declarar errado. Tá? Como advogado, eu não posso dizer para você não declarar de fato. Então, eu não disse para não declarar. Mas declarar errado é um problema que você vai atrair aí para sua cabeça, sendo que muito provavelmente eles nem têm a tecnologia ainda para apurar da mesma forma que eles dizem que tem, sabe? Eles dão uma blefadinha. A Receita dá uma blefadinha monstra aí. Com Então, certeza, não. o que eles vão pegar é o que está na pré-preenchida. Se não tiver na pré-preenchida, finge que nunca aconteceu e você esqueceu de que você comprou, entendeu? Nunca tive acesso, não sei onde está. Faliu Alguém com a tá corretora usando meu Eurobrand. nome, cara. Alguém tá usando meu nome e abriu uma conta nessa corretora. Eu nem sei que diabo é esse tal de Bitcoin. E Pô, aqui eu acho que eu vou fazer a próxima pergunta. vou No, ter no esse filtro aqui. caso, fazendo da forma correta, existe algum jeito de declarar ele que seja vantajoso legalmente? Um follow-up aqui. Eu acho que declarar nunca é vantajoso. É uma coisa que você faz porque você é obrigado, né? Então, aquilo, como que eu acho que é vantajoso declarar? DPix. Não só para PJ, para pessoa física. Para pessoa física é até melhor. Você compra o DPix, Uhum. declara o DPix. O Bitcoin, não sei, você sabe declarar swap no imposto de renda? Eu acho que nem tem essa tela, sabe? Faço ideia. Tem 10 anos que eu não declaro no Brasil, então não tenho ideia mesmo. Eu tô fazendo uma pergunta retórica. É que eu não posso orientar a pessoa a não declarar, então. Entendi. Vou fazer uma outra pergunta que eu acho que está mais nesse sentido também. Vale a pena fazer o holding no Brasil mesmo, ou é melhor jogar esse patrimônio para fora? Mesmo para quem está começando. O Brasil tem um ecossistema muito bom, tá? Então tem muito P2P, tem muita, até corretoras mesmo, tem muita forma de comprar. No Paraguai, por exemplo, não tem. É muito mais difícil de comprar. Em compensação, no Paraguai você é livre, né? Então é aquilo. Você tem um trade-off aí, a facilidade versus as infinitas possibilidades de um local em que o Estado não é tão agigantado. Imagino que aí também tem um custo jurídico de você, né, oficializar e realmente estabelecer esse offshore para começar a colher algum benefício, né? Enquanto você hodlar no Brasil de forma privada é custo zero, né? Além do, lógico, aprendizado do básico, do mínimo ali, né? Saber fazer o seu dever de casa e comprar em alguém que possa ter o respaldo, né? Sim. Tem mais. É, Opa, tem um quem aqui, manda. ó. Olha, esse aqui também é enchendo suas bolas aí, mano. O Gida é o cara Eita, mais elogiado pelo 38. Tá com moral, hein? eu sou elogiado pelo 38? Segundo o seguidor aí, sim. Ah, cara, assim, o 38, ele é um cara que eu considero um amigo, né? Eu sou mais amigo do Alan Schwann, que é o sócio dele, do que dele em si. Mas o 38 eu considero um amigo. Então, vira e mexe, eu tô nesses eventos aí deles e a gente interage bastante e tal, mas tem muita coisa dele que eu discordo. Só que, ao mesmo tempo que eu discordo, eu respeito por eu ser um mero convidado ali no evento, eu não vou ficar Uhum. batendo boca com o cara. Mas eu Uhum. deixo bem claro para ele que eu discordo dele em uma série de pontos. E o que eu acho legal do 38 é que, apesar da discordância, ele respeita. Ele respeita que eu Com tenho uma outra respeito, né? opinião, sabe? Ele não fica querendo me convencer e nem querendo que eu argumente. Ele só fala, tá bom, essa é a sua opinião, eu tenho a minha. E para mim tá bom também. Porque se ele tivesse, por exemplo, se ele falasse que ele é libertário, como o Peter Ancapso faz, e Uhum. aí sim fizesse coisas que vão contra o libertarianismo, aí eu ia falar, cara, isso aqui tá errado por causa disso, eu ia abrir uma discussão.
Agora não, ele só é o Renato Amoedo. Então o Renato Amoedo Uhum. faz o que o Renato Amoedo faz. Né? Eu não vou lá falar, Uhum. não, você está fazendo isso errado, aquilo errado. Mas tem coisas que eu discordo, sim, inclusive da abordagem dele. Eu acho que às vezes a abordagem dele é muito agressiva e tal. Em compensação, ele é o Silvio Santos do Bitcoin. É o Ele é o melhor estilo comunicador que a dele, gente né? tem ao Como nosso ele se favor. comunica. E Uma assim, pergunta de todo mundo bastidor. Ele tem. é assim, pessoa física, ou é o 38 é diferente Cara, ele é do muito Renato pior. Amoedo? Ele é muito pior sem câmera, velho. Ele é muito pior sem câmera. Assim, a gente tava tomando café da manhã lá em Minas, foi muito engraçado. Em BH, ele. Tipo, eu cheguei mais cedo, geralmente eu desço 6 horas da manhã pra tomar café. Tava lá tomando um café de boa, um monte de outros hóspedes do hotel, tudo em volta, assim, todo mundo de boa, né? Cada um na sua mesa, mas todo mundo de boa. Aí desce o Renato e a trupe dele, né? Os amigos dele lá da Bahia. Senta lá e começa a contar as histórias. Ah, porque o cadáver tava espalhado A pelo resenha. quarto, aí o guri que não sei o quê, e o cachorro que não sei o quê, e aí os bigatos tudo escorrendo no chão. Meu, o pessoal, tipo, foi levantando e sentando do outro lado do salão. Saiu a galera do café da manhã. Arrumou espaço para todo mundo sentar. Então, eu acho que o Renato, eu acho que ele tem, tipo, ele gosta de chocar. Eu já percebi que ele gosta de chocar. Ele escolhe as palavras pra chocar. E eu acho que assim, quando são desconhecidos assim, ele fica mais satisfeito ainda da pessoa, tipo, porque é muito inesperado. Você não acha que alguém vai descer às 7 da manhã e ficar falando de uma pessoa que se matou e que ele, como perito, foi recolher miolo dela na parede, Caramba. sabe? Você não E a espera. realidade dele, no final das contas, né? É o dia a dia que ele vive. E eu acho que ele É traz loucura. isso sem filtro nenhum, né? É loucura. Eu falo pra ele que ele tá totalmente dessensibilizado, cara. Porque ele conta coisas ali e ele tem coisas que ele conta rindo que você fala, puta que pariu, mano, como é que a pessoa ri de uma porra dessa? Mas é que ele vê tanta tragédia, tanta. Eu falo pra ele, cara, isso aí deixa a pessoa louca mesmo, não tem. Falta parafusos mesmo, porque não tem como você lidar com uma coisa dessa, né? Que nem ele falou de uma pessoa que ele foi fazer a cena da morte e ela tava 3 semanas morta dentro de casa, o vizinho percebeu o cheiro, Hum. chamou a polícia. Ele foi lá, entrou, aí tem que recolher o corpo, já tá tudo fedendo, tudo podre. Ah. E ele contando detalhes, ele vai no detalhe do detalhe, né? Então, mas E assim, eu o acho que Renato, ele é um cara, eu isso é o acho mais marcante próximo uma que alguém coisa nele. pode ter de uma guerra, né? O trabalho dele em si. A gente não está na zona de Eu acho guerra, mas que, é o mais próximo que você consegue ter no Brasil disso, né? Que é o limite eu do acho limite da humanidade, né? que dentro das instituições, sim, fora no crime organizado, você tem situações até piores, né, de pessoas que cometem, por exemplo, né? Mas dentro da instituição, acho que o Renato tá numa das piores situações possíveis. Mas uma coisa que eu acho muito marcante nele é o quanto ele é uma pessoa de bom coração, cara. Ele, ele não precisava estar fazendo isso. A gente está viajando no Brasil, a gente não precisava estar fazendo isso, nenhum de nós. Aliás, pelo contrário, atrapalha, me atrapalha. Eu Uhum. perco dinheiro nesse rolê, eu perco uma série de coisas. Inclusive em Brasília eu achei que ia ser preso, porque eu dei umas respostas lá para um juiz E que veio se me perguntar uns negócios. expõe, né? A gente se expõe e tal. Então, e o Renato, assim, cara, ele trata. E quanto mais pobre, mais humilde é a pessoa que tá lá, melhor ele trata, cara. Então eu já vi assim em Floripa, a gente foi, era umas 2 da manhã, a gente tava indo de Jaraguá pra Floripa de carro pra continuar o evento em Floripa. O primeiro foi em Jaraguá, o segundo dia sem Floripa. A gente parou pra abastecer o carro, era de madrugada. O cara que tava abastecendo reconheceu o Renato. Aí o Caramba, no cara posto. começou a gaguejar e falou: Você é o Renato. Cara, muito obrigado. O Renato saiu do carro. O Renato dorme cedo. Ele odeia andar de carro à noite com a gente. Ele saiu do carro. Isso era mais de 1 da manhã. Ô, Magnata, me conte como é que foi que eu te ajudei. Aí o cara: Não, pô, eu comprei lá. Eu Com comprei aquele 300 sotaque reais baiano ainda, né? né? Comprei 300 reais de Bitcoin. E aí eu percebi que pela primeira vez, se minha mulher me traísse, ela ia se lascar, que se meu filho não me honrasse, ele ia se lascar. Aí o Renato, pois é. E ficou 1 hora falando com o cara. Um Abasteceu o carro, frentista que não pagou foi nada. lanchar. Não, a gente tava no carro, ele, peraí, eu vou dar atenção pro rapaz aqui. Então, e aí nos eventos, cara.
nos eventos assim, você vê a galera muito humilde, pedreiro. Tirando Brasília, que Brasília tinha só os magnatas lá, mas na maioria dos outros lugares tinha muita gente pobre no evento. E você vê que os caras chegam e falam, cara, você me mostrou uma realidade que eu não consigo comprar Bitcoin, eu não consigo entender isso, é muito pra minha cabeça. É gente que não sabe nem mexer no computador, pra você ter uma ideia. Teve cara que eu conversei ali que não sabia, tinha celular Android e não sabia baixar Blue Wallet no Google Play, no Google Play, Google Store. Uhum, Então, uhum. uma realidade muito diferente da nossa. E o Renato, ele faz questão, cara, o Alan, o pessoal que vai para dar suporte nesses eventos, a gente não tá lá de Paquita, né, da Xuxa, não, pô. A gente tá lá dando suporte, são 2 dias de trabalho duro, das 6 da manhã às 11 da noite sem parar. Aí ele faz questão de que a gente dê muita atenção pra galera. Então ele chama a atenção, ele fala, ó, o sujeito ali que fez pergunta para você, depois veio e fez a mesma pergunta para mim, ele não entendeu, vai lá de novo. Então, acho isso muito foda, cara, porque assim, ele não precisava. Ele podia ser um cara mascaradão, um cara metidão, um Paulo Cogos da vida, sabe? Que quando não tinha nada, só era rico, era gente boa, depois virou parasita e ficou metidão pra caralho. Não, o Renato é o contrário. O Renato parece que quanto mais admiração as pessoas têm, mais responsabilidade ele sente que ele tem e mais ele quer retribuir. Isso eu acho legal pra caralho, velho. Isso. Muita gente me pergunta, né? Esses eventos do Renato deve vender pra caralho. Não vende, pô. O meu produto é ticket médio alto. Essa galera que vai não é meu cliente. Mas ainda assim, eu vou porque eu acho que é muito louco você chegar numa cidade que ninguém nunca chegou pra falar de Bitcoin, juntar uma multidão, fazer 2 dias de evento, ensinar autocustódia, ensinar um monte de valores interessantes, chegar no final e falar: a semente eu plantei, eu não vou voltar mais aqui. Agora vocês aí, ó, adicionam um WhatsApp do outro, se vira, façam um grupo e que continue isso aqui. E se não continuar, problema de vocês. Isso é muito louco. Isso é um negócio que E o eu. Só legal isso que é, é já me plantar recompensa. essa semente de baixo para cima, né? Você vê muito, existe muito incentivo de você ir na classe de cima, né? Tem muito capital, geralmente quando você vende no P2P, qualquer outro serviço de um ticket maior, serviços inclusive, né? Você geralmente está falando com quem tem condições de pagar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 30 mil reais numa consultoria, que o resultado que isso traz para ela, isso é mixaria, né? Mas a realidade da maioria dos brasileiros não é essa, é o cara que não consegue botar nada de dinheiro na mesa, né? E eu acho super bacana, eu acho super legal e valorizo bastante esse trabalho que vocês fazem, né, de levar o Bitcoin e todos os ensinamentos, né, dessa cadeia de autocustódia a comprar de maneira privada para todo, de forma acessível, né? Inclusive agora na educação real, o lançamento do plano mais barato, né? Achei fantástico a iniciativa do Alan e de vocês lá também. Vamos fechar aqui então. É, o Alan é. Pra mim, o Alan é o segredo da dupla, tá? Eu acho que o Renato é foda, O Renato mas pra mim é o porra Alan. louca, o Alan é o cara que faz as coisas estar ordenada. O Renato é o cara que tem conteúdo infinito, mas esse conteúdo infinito é perigoso, você pode ser preso, pode dar merda. O Alan é o cara que filtra esse conteúdo infinito com, puta, um tato sensacional e faz um livro foda, faz um curso foda, cria uma empresa foda. Pô, tô aqui, eu tô no prédio da Educação Real, né? Que é a casa do Alan. Cara, tinha mais de 10 pessoas trabalhando aqui hoje. O tamanho do ecossistema que esses caras criaram. No Brasil tem mais uns 10 trabalhando também. Então, pô, é uma empresa que tá acelerando, assim, tá fazendo um trampo sensacional. Eu tenho meus cursos lá, eu ajudei o primeiro curso na broderagem, sem a gente combinar nada. Mas depois eu criei meus cursos lá, eles pagaram tudo direitinho, mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu exigir nada. Peraí, falam pra mim. Aí, ó, falou do homem, apareceu. Bom, não é por nada não, mas acho que já tá dando o horário, né? Então, eu ia para finalização aqui. A última pergunta é se eu perder minhas chaves na autocustódia. Perdeu a chave, se alguém achou, ferrou. Perdeu o seu cofre, né? Perdeu o chaveiro, o cara tem a chave para ligar o carro. E pode ligar a hora que Exatamente. quiser, tirar e já era. Existem técnicas para mitigar isso, né? Então você pode guardar parcialmente as chaves,
ou então criar uma passphrase. Só que tudo isso é para quem é muito experiente. O que eu pego de cliente que fez passphrase e deu errado, e depois de 4, 5 anos, sem muita experiência, porque só compra, sabe? Não é pessoa que fica Testou, né? mexendo. Depois de 4, 5 anos, o pendrive lá, o Tails queimou e foi tentar no outro e deu uma carteira zerada. Cara, o que eu pego de cliente que teve esse problema não tá escrito. Acho que toda semana aparece pelo menos um. Então, passphrase e essas coisas são técnicas, mas ainda assim, se você tá com medo de perder a chave, eu tenho um monte de cliente que fala, pô, eu não confio tanto assim em mim. Cria uma multisig, velho. Cria uma multisig 3 de 5. Não é possível que você vai perder 3 chaves. Não é possível. E, pô, achando 3, mesmo que você esqueça o lugar de uma ou outra, você pode, ó, dá 5. Você pode esconder as 5 em 5 lugares diferentes. Na sua casa, você vai pegar 5 azulejos diferentes, tirar e concretar ela atrás. O dia que você precisar, você sabe onde dá as 3 marretadas. É o suficiente Dá para você 3. conseguir movimento. E pode esquecer 2 ainda. Olha só. É muito melhor, né? Fantástico, fantástico. Bom, fechando aqui, Ojeda, pô, a gente sempre tem essa pergunta no final. A SADS, como eu comentei, né, é uma plataforma que tende a trazer o Bitcoin para quem de outra forma não teria condições de comprar ou participar de um evento e aprender de outra forma. O cara que nem está procurando ainda, né? A gente está ali no topo do funil de entregar para o cara ele entender isso até como pontos algumas vezes, né? Eu tenho um SADS aqui, alguns pontos, e ele eventualmente vai entender que aquilo ali é Bitcoin, que tem que se valorizar, e a gente está dando essa forma de entrada nessa economia digital. Qual dica você daria para quem está começando hoje? Recebeu seus primeiros satoshis, seus primeiros cashbacks, para ele começar a ter uma jornada aí de uma forma mais segura e direta, né? De ter um sucesso bacana no futuro, no seu eu futuro, né? Qual é a dica que você daria para essa galera que está começando a acumular seus primeiros satoshis, para eles não ficarem perdidos no que fazer aí? Não ajoelhe. Eu acho que Não ajoelhe. isso aí. Vamos lá. Expande um pouco mais isso aí, cara. Porque assim, você está no começo de uma longa jornada. Você tem muito a aprender ainda. Mas você já começou bem, né? Começou no Bitcoin. Podia ter começado em um monte de merda aí. Jogo do Tigrinho, tem um monte de paraíso artificial por aí. Você tentou no Bitcoin, você descobriu que você é soberano. Agora você tem que ser insaciável em aprender a mexer nessa porra e não ajoelhar pra burocrata filha da puta nenhum. Belas palavras. Forte, forte. Mas isso aí, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a mensagem é a mesma, né? Produza, acumule o que você está produzindo hoje em algo que ninguém pode tocar, a não ser você mesmo, né? A tecnologia está aí. Usa quem quer. Cada um paga o preço que merece. Ojeda, obrigado, cara, pelo seu tempo. A gente sabe que, né, o tempo hoje é o ativo mais escasso de todos nós. Convidar o público, inclusive, aqui a seguir você, né? O Ojeda BTC, @Ojeda BTC, tá nas redes sociais, produz conteúdo fantástico, tem bastante oportunidade de aprendizado com o Ojeda. E de Não novo, me segue, é comunista. pronto, fechou. E para quem chegou até aqui, veio pelo Ojeda, não conhece a SATS ainda, segue a gente lá, a gente tem um propósito muito claro de democratizar o acesso à nova economia digital através do Bitcoin. A gente une pequenas e médias empresas, entrega a elas uma ferramenta para que elas possam atrair e fidelizar clientes através do cashback em Bitcoin, então fica simples, fácil e super intuitivo de se usar satoshis na economia, criando assim uma economia circular e é benéfico a todos. Fechou, galera? Ojeda, brigadão, cara. Fantástica energia, foi um bate-papo incrível. A gente vai se falando aí. Valeu. Tamo Bom junto. demais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.